Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas. Bom dia, estamos dando início aqui ao 15º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos dar início a esse encontro com uma mesa quentíssima, sobre a qual já iremos falar, mas antes nós vamos ter uma participação mais quente ainda, um vídeo de Slam Poetry, poesia slam com a Mídria. Uma vez, um garoto de 10 anos foi até o Museu da Língua Portuguesa. Na entrada pediram, escreva, nome, e-mail e cidade. Cidade Tiradentes. O garoto de 10 anos era paulistano e nem sabia. Mas eu indago, afinal de contas. O que é ser paulistano? O que é ser paulistana? O que é ser paulistano? O que é São Paulo? É ou não é uma cidade? Mas, independentemente da idade, que dá pra se ver que tem muita gente que sente como se não pertencesse a essa pauliceia desvarada e que tem muita gente que não se apropria desse espaço. Maior da América Latina, maior do Brasil, uma cidade tão grande, mas que se perde em meio aos seus contrastes sociais, se torna miúda nessa insensatez. Cidade linda pra quem? Porque enquanto o cartão postal continuar a ser a Avenida Burguesa Paulista, o resto da cidade vai continuar sendo sempre o resto, o relegado, deixado de lado, a borda, horda, várzea, periferia. E não tem problema nenhum ser da periferia. Inclusive eu, minha quebrada, salve São Mateus, salve Recanto, mas o que eu quero dizer nesse canto é que alguma coisa acontece no meu coração. Assim que pega 37, 9, 10, 10, no metrô Itaquera, no metrô Itaquera, pega a linha vermelha, volta a República, na República, faz conexão com a linha amarela, da linha amarela, volta ao Butantã, Butantã, pega 82, 10, circular. Fazendo esse caminho todo maldito santo dia pra ir pra universidade estudar. Às vezes, mesmo com medo de que passe livre até o final do mês não vai durar, e mãos para o alto, 4 conto é um assalto. Eu quero que as distâncias das cidades sejam encurtadas, que a mobilidade não restrinja mais os caminhos de vida. Mas isso não significa só que eu quero chegar mais rápido até o centro. Eu quero um fura-fila para todas as vias de bem viver, bem ali, perto de mim, na quebrada, nas L, nas S, nas EO, nas ZN. Que toda a periferia seja reconhecida em sua pluralidade, na sua gama interminável de possibilidades. Essa pauliceia desvarada, multifacetada, Piratininga com 1000 caras, esconde algumas no fundo da alma. Eu sou da leste, cheguei, mas pra sair fora é sempre muito chão. São Paulo é aquariana e todo dia 25 de janeiro ele ama um pouco mais. Mas eu peço, eu imploro, para que a relação do povo com essa cidade mude, se remolde, deixe de cair na mesmice do molde de trabalho no centro, não vivo centro, moro na periferia, durmo na periferia, não vivo a periferia, não vivo. Revolucionar em toda medida como uma boa aquariana, peço essa cidade. Eu quero que o meu bairro não seja mais um bairro dormitório, eu quero que ali tenha vida, seja noite ou seja dia, porque eu quero viver São Paulo, eu quero dar nossa cara a ela. E se for necessário, a gente dá a cara a tapa para que essa cidade seja sempre mais nossa e menos deles. Maravilhoso, Mídria! Bravo! Não poderia ter começo mais forte, mais potente para o 15º encontro do que essa sua poesia de jovem negra, de jovem, que traz essas temáticas, né? Que bom que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública pode, hoje, consegue entender a importância, consegue ter você junto da gente e a importância da gente abrir o encontro com uma fala assim, tão potente. Né? Falando em fala potente, quem está entrando nesse instante é o último que faltava na nossa telinha, Raul Santiago.
O Raul está vindo lá de Glasgow. Ele está em Glasgow representando a gente, né? Representando a gente, representando as nossas preocupações, representando várias gerações, a geração de jovens de favela, e ele está entrando aí. Eu sou fundadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública há milênios atrás, uma das fundadoras, tem montes de fundadores e fundadoras. Aliás, o Fórum tem essa característica, a grande maioria, quase todos os fundadores, continuam fazendo parte, né, do Fórum. Esse é um indicador muito importante de longevidade, quer dizer, que aqueles que estavam lá no começo continuam acompanhando, né, e, ao mesmo assim, o Fórum consegue se renovar, não só colocando gente como o Raul, e como o resto da mesa mesmo, a Karen. Juliana não, porque Juliana é velha de guerra, ela tem cara de novinha, mas ela é velhíssima de guerra, mas como o Raul e como principalmente a Mídria, né? E como que a gente vai? Chegou, Raul, bravo, meu irmão, conseguiu, de Glasgow, né? Estou sabendo que está um frio enorme aí, né? Espero que você esteja bem agasalhado. Estou vendo que você está num lugar público, porque está usando máscara, né? Mas, então, sem mais delongas, porque nós só temos 1h15 para falar de um tema. Pensem bem, gente. Pensem bem. Há 20 anos atrás, só se falava em prevenção e em redução da violência. Atualmente, nos últimos anos, principalmente nos últimos anos mesmos, das gestões novas, da gestão Bolsonaro, das gestões de governadores eleitos depois de 2018, e mesmo de prefeitos eleitos na última eleição, se fortaleceu o discurso de que violência se combate com polícia e com repressão. Essa mesa é para recuperar os velhos tempos em que predominava o discurso da prevenção, de que violência precisa principalmente ser tratada, pensada e articulada em cima de políticas de prevenção que vão reduzir ou mitigar as violências. E não é violência e criminalidade, vamos entrar com polícia, tiro, porrada e bomba, prende ou mata, ou prende ou mata, como se isso fosse alterar a máquina, as máquinas em curso que produzem violência todos os dias. Nós vamos aqui hoje ouvir rapidamente sobre 3 experiências espetaculares de âmbitos diferentes, uma articulada no âmbito governamental, mas em estrito articulação com territórios locais, outra por uma grande organização não governamental internacional, que é a Cruz Vermelha, e outra por territórios locais, a experiência que o Raul Santiago tem, não só no Complexo do Alemão, mas em todas as iniciativas comunitárias de favelas, não só do Rio de Janeiro e dos grandes complexos, mas também de outras favelas do Rio, de outras cidades. Então, Karen, é com você, minha irmã. A Cruz Vermelha Internacional é uma referência, não é só no Brasil para nós, referência ética e de capacidade, de seriedade, é uma referência mundial. Muito importante você estar nesse debate, nos trazendo esse tema da redução e da mitigação da violência por meio de ações de uma grande organização internacional. Muito obrigada, Silvia. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por esta apresentação. Um prazer enorme estar aqui também com Juliana, com Raul, para fazer essa discussão, que acredito vai ser muito frutífera e maravilhosa. Eu vou projetar rapidamente aqui para vocês uma pequena apresentação, para que vocês possam ir acompanhando. Por favor, me avisem quando estiverem vendo. Acredito que sim. Bom, perfeito. Então, antes de começar a falar especificamente do Programa de Acesso Mais Seguro, que é o que nós vamos discutir hoje aqui, eu gostaria de apresentar um pouco, né, essa instituição que Silvia falava, né? Nós somos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
uma organização neutra, imparcial e independente, que atua desde 1863 para proteger e assistir as pessoas afetadas pelos conflitos armados e por outras situações de violência. Nós, hoje em dia, estamos presentes em mais de 100 países, com sede em Genebra, e temos mais de 20 mil profissionais ao redor do mundo desenvolvendo essas atividades. As principais atividades que nós desenvolvemos ao redor do mundo, elas são na área de assistência e de proteção, como, por exemplo, apoio ao desenvolvimento de água e habitat, apoio ao desenvolvimento de saúde física e mental das populações afetadas por essas situações de violência e de conflito, apoio ao desenvolvimento da segurança econômica, também a questão da reabilitação física das populações afetadas. Trabalhamos também junto a pessoas privadas de liberdade, a pessoas migrantes e refugiados e deslocados, pessoas desaparecidas e seus familiares, e também, um pouco que é o foco desta mesa, comunidades afetadas pela violência, né? Aqui na Delegação Regional de Brasília, que cobre os países da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, nós temos algumas prioridades operacionais, que seriam esse âmbito da violência armada, como nós estamos falando, seria prevenir e mitigar os efeitos da violência na vida da população afetada, em especial nas pessoas em comunidades em situação de vulnerabilidade, ou seja, de grande exposição a essa violência armada. Nós temos respostas às problemáticas das pessoas desaparecidas, das pessoas privadas de liberdade e reforço ao respeito e à proteção das equipes de serviços públicos essenciais, que é o que trata o Programa de Acesso Mais Seguro que nós vamos falar hoje aqui. Atuamos também aqui na Delegação Regional com a promoção do direito internacional humanitário e dos princípios humanitários, com respostas à problemática migrante, em cooperação com as sociedades nacionais da Cruz Vermelha dos países da região que eu já mencionei, e também num trabalho de difusão das normas internacionais de direitos humanos com as forças de segurança e policiais, né? Bem, e nesse marco que Silvia comentava da violência, e no marco também da atuação do CICV, nós identificamos que a violência, muitas vezes, ela apresenta algumas consequências, alguns impactos que não são tão visíveis, que não são tão conhecidos, né? Como são, por exemplo, os impactos sobre os profissionais e sobre a oferta e o acesso aos serviços públicos essenciais. Então, muitas vezes nós conhecemos, ouvimos a violência, entendemos a violência como número de mortos, números de feridos, mas existem também outras consequências, uma série de outros impactos que estão afetando diretamente a sociedade e que também merecem um olhar especial e um cuidado especial. E é um pouco disso que eu vim falar hoje aqui. Então, quando nós, exemplificando um pouco essas consequências, quando nós pensamos nos impactos da violência, muitas vezes não pensamos como a violência pode gerar o fechamento de escolas, o cancelamento de aulas, ou seja, já seja por barreiras invisíveis ou já seja por incidentes de violência que obrigam essas escolas a fecharem. Isso tem um impacto direto sobre a educação. Agora, com a questão do Covid, nós estamos vendo pontualmente a dificuldade que é a reposição das aulas, né? Então, aqui nós temos um fenômeno que gera essa necessidade de reposição das aulas já há muito tempo. Nós temos em 2019 3 parceiros do Acesso Mais Seguro que informaram um registro de mais de 890 fechamentos à causa de incidentes de violência. Ou seja, 890 vezes as escolas tiveram que paralisar as suas atividades em função da violência. E muitas vezes isso não é visto e tampouco não é mensurado, tá? Temos também a falta de profissionais em unidades localizadas em áreas conflagradas pela violência, justamente por essa situação de medo. Isso acaba se refletindo em um grande número de vagas ociosas, num grande número de pedidos de transferência de profissionais, numa grande rotatividade de profissionais. Então, aqui, mais uma vez, se nós temos unidades onde não há profissionais para prover aqueles serviços, nós também temos uma limitação da oferta desses serviços pelas instituições, né? Temos também no âmbito da saúde, por exemplo, o cancelamento de consultas ou visitas domiciliares. Então, similar ao que ocorre com a educação pelo fechamento das escolas,
a saúde, a assistência social, eles são altamente afetados por essas situações, justamente pelo fechamento das unidades, pelo cancelamento das consultas e também muitas vezes por impedir que os profissionais possam se deslocar no território para fazer visitas domiciliares. Então, aqui mais uma vez, nós temos um dado registrado pelos nossos parceiros em 2019, onde mais de 1.000 atendimentos à saúde foram cancelados. Então, esses 1.000 atendimentos podem ser atendimentos em unidades de pronto-socorro, podem ser atendimentos em policlínicas, como podem ser visitas domiciliárias ao apoio ao tratamento de doenças crônicas. Então, aqui nós vemos o impacto que esses cancelamentos podem ter, inclusive no segmento de saúde desses pacientes, ou até mesmo em uma emergência, né? Bom, o fechamento de postos de atendimento, que muitas vezes deixa milhares de pessoas desatendidas. Nós sabemos que muitas vezes um posto de atendimento, ele cobre vários quilômetros, então a quantidade de pessoas que depende daquele posto de atendimento é muito grande. Então, o fechamento de um posto de atendimento por horas, ou seja, um fechamento temporário, ou muitas vezes um fechamento permanente, inclusive, tem uma repercussão muito grande para essa comunidade que precisa dessas unidades de serviço, né? E por último, mas não menos importante, os impactos à saúde e o bem-estar físico e emocional dos profissionais. Ou seja, os profissionais que dia a dia precisam trabalhar nessas áreas de grande exposição à violência armada e que precisam atuar de forma resiliente, apesar do medo, apesar das situações de crise, apesar de enfrentarem várias adversidades, inclusive no processo de deslocamento até a unidade de serviço, né? Então, aqui nós temos também um outro efeito, uma outra consequência da violência, que muitas vezes não é tão facilmente observada. E essa consequência, como eu dizia antes, ela se traduz na ausência de profissionais nas unidades de serviço e, consequentemente, na privação da população de acessar a esses serviços, né? Temos também a questão dos custos sociais e perdas econômicas e de eficiência geradas pelo cancelamento de atividades ou fechamento de unidades. E aqui eu coloco um exemplo muito claro. O que acontece com as merendas que são desperdiçadas pelas unidades, pelas escolas que ficam fechadas? O que acontece com os custos que devem ser arcados pelas instituições de todas as formas, por mais que as instituições de saúde estejam fechadas? Ou seja, existe uma grande perda econômica e uma grande perda de eficiência dos serviços também, né? Que é um custo de oportunidade, né? Que muitas vezes ele é inclusive difícil de ser mensurado, né? Bem, e como resposta a isso, o CICV vem trabalhando já desde 2009 num projeto, né, que foi o Projeto Rio. A partir desse projeto foi desenvolvido o Programa de Acesso Mais Seguro, que é o foco da nossa conversa hoje, que ele se baseia numa metodologia adaptada pelo CICV, adaptada dos protocolos de atuação do CICV, que ela o que busca é apoiar essas instituições públicas, provedoras de serviços públicos essenciais, a prevenir, a reduzir e a mitigar as consequências da violência armada sobre os profissionais, sobre as unidades e, consequentemente, sobre a população assistida também. Então, nós trabalhamos basicamente a partir do fortalecimento e do desenvolvimento de capacidades nessas instituições, nas seguintes áreas. Por exemplo, na análise de contextos e riscos, ou seja, apoiando essas instituições a que elas possam identificar, conhecer aquele território no qual eles atuam diariamente, identificar os riscos ao qual esses profissionais podem estar expostos e adotar medidas de tratamento que sejam adequadas. Adequadas em que sentido? Que sejam mensuráveis a esses riscos, né? Que tratem de ampliar a oferta dos serviços, mas de forma segura, tanto para os profissionais como para os usuários dessas unidades, né? Atuamos também apoiando e fortalecendo as capacidades em matéria de gestão de crise, ou seja, o que fazer durante uma crise para mitigar as consequências dessa crise, desde protocolos de atuação interna em cada uma das unidades de serviço, até mesmo os fluxos de comunicação que devem ser estabelecidos para prestar apoio para essas unidades localizadas nessas áreas mais conflagradas, né?
a gestão do estresse, porque nós sabemos que todas essas situações de crise, elas geram uma situação de estresse aos profissionais, e muitas vezes o acúmulo dessa situação de estresse é o que acaba também afetando o bem-estar desses profissionais e a permanência desses profissionais nas instituições. Então, existe uma grande importância também desse trabalho de gestão de estresse, também desse trabalho posterior, né? E comportamentos mais seguros. E quando falamos de comportamentos mais seguros, aqui nós estamos aliando também as duas instâncias, né? Seriam comportamentos para prevenir situações de crise, ou seja, o que esses profissionais que atuam diretamente nessas áreas podem fazer para evitar algumas situações de crise e de insegurança, e também comportamentos que limitem consequências, ou seja, se uma situação já ocorreu, quais são os comportamentos adequados para reduzir e para limitar as consequências dessa situação de crise, né? Então, como vocês podem ver, o trabalho se baseia muito numa transferência de know-how, né? No fortalecimento de capacidades a partir do próprio modus operandi do CICV nessas situações. Bem, onde nós estamos hoje, né? Atualmente, nós já temos mais de 36 mil profissionais treinados nas diferentes instituições parceiras. Temos parceria em Fortaleza, Vila Velha, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. Essas parcerias são muitas vezes com as próprias prefeituras ou com secretarias municipais de saúde, educação e demais para o treinamento de todos esses profissionais. Temos cerca de 1.304 unidades já treinadas, implementando protocolos de contingência, né? Isso beneficia uma população estimada de quase 5 milhões de pessoas, que são usuários diretos dessas unidades, ou seja, são alunos dessas escolas, são pacientes desses centros de saúde, são usuários desses centros de assistência social, né? Atualmente, a metodologia de acesso mais seguro, ela já se transformou numa lei municipal na cidade de Duque de Caxias, desde 2018, e também num decreto municipal na cidade de Porto Alegre, desde 2020. E nós estamos agora com novos projetos de lei em andamento com outros municípios parceiros também. Bem, mas quais são os resultados, né? Quais são os impactos da implementação desse programa com os nossos parceiros? Né? Nós podemos identificar dados comparativos de 2017 e 2018 que efetivamente aquelas unidades que recebem os treinamentos, aqueles profissionais que recebem esses treinamentos, eles estão melhor preparados para adotar medidas de contingência. E isso se traduziu numa redução do tempo de fechamento das unidades. Ou seja, as unidades reduziram em 1h30 o período que elas permaneciam fechadas. Significa que existe uma melhor avaliação dos riscos, uma melhor avaliação das medidas a serem tomadas. Isso se traduziu diretamente numa ampliação da oferta desses serviços para a população. Então, quando nós pensamos numa unidade de pronto atendimento, de pronto socorro, numa emergência, 1h30 a mais que essa unidade permaneça aberta por dia, em uma área onde onde recebe grande demanda de usuários, é um avanço muito significativo. A mesma questão, a redução no número de fechamentos. Nesse mesmo período, em 3 municípios brasileiros também que implementam o acesso mais seguro, nós identificamos uma redução de 40% nos fechamentos. Ou seja, as unidades estavam fechando 40% menos, apesar de que os índices de violência nessas regiões, eles eram entre 30% e 38% a mais. Ou seja, por mais que a violência estivesse aumentando, aquelas unidades de serviço estavam preparadas para mensurar esses riscos e adotar medidas que não limitassem o acesso aos serviços públicos essenciais, né? Bom, então, além desses dados quantitativos, existem uma série de outros impactos que são um pouco mais qualitativos, que são impactos, inclusive, no bem-estar dos próprios profissionais que atuam nessas instituições, mas que também se traduzem na oferta dos serviços à população, como, por exemplo, a redução no impacto emocional dos profissionais e a melhoria da eficiência dos serviços, o fortalecimento da autoestima desses profissionais,
a melhoria na aceitação das instituições e dos profissionais na comunidade, que passam a ser cada vez mais respeitados, cada vez mais identificados como atores essenciais naquele contexto para a população e que devem ser respeitados por todos os demais atores do entorno, né? Temos também o desenvolvimento de estratégias integrais de gestão de risco, que vão desde a identificação desse risco até todas as medidas de tratamento que podem ser realizadas, seja num nível local ou seja pela gestão dessa instituição, para reduzir esses riscos sobre os profissionais e sobre a população. E, finalmente, um dos grandes objetivos do programa é que todos estes benefícios da implementação, eles sejam sustentáveis, eles possam ser incorporados pelos municípios, eles possam ser incorporados por cada uma dessas instituições. Então, por isso, buscamos a promoção de políticas públicas que busquem reduzir as consequências da exposição à violência armada de profissionais e unidades prestadoras de serviços públicos essenciais, e criem condições favoráveis para o acesso da população aos serviços. Então, seria isso, Silvia, um prazer enorme e ansiosa para as discussões aqui. Maravilhoso, Karen. Nossa, que coisa impressionante ver a potência e também toda a parte conceitual, né, os resultados, mas também toda a parte conceitual de um trabalho de prevenção e mitigação da violência feito por uma grande organização internacional com várias parcerias. Gente, importante a gente estar aqui no fórum, saber que a gente fez uma mesa, estamos fazendo uma mesa falando de violência, sem falar de uma vez nenhuma vez de polícia. Vocês viram que a Karen não falou que quando a coisa aperta, eles chamam a polícia para jogar umas bombas lá, usar umas algemas, fazer umas abordagens policiais com o joelho, né? Isso aí ainda não apareceu, né? Isso é muito importante, que a primeira mesa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na sua 15ª edição, não só abra com a Midria, com os parceiros, com a Avon, com a Uber, mas abra com uma poesia slam da Midria, mas abra também com esse debate sobre redução e mitigação da violência por iniciativas de 3 âmbitos: organizações civis internacionais, como a Cruz Vermelha. Vamos ouvir agora a Juliana Barroso e depois o Raul. A Juliana, ela é a Juliana do Brasil. Eu não vou dizer que ela é a Juliana do Pará. A Juliana já andou por um monte de lugares do Brasil, quase que numa dedicação de vida à crença de que violência é possível prevenir, sempre atuando junto a órgãos do Estado, mas fazendo o máximo para que os estados não entendam que violência tem que ser tratada com polícia, tiro, porrada e bomba. Polícia, segurança pública, prisão, algema e tudo mais, né? Neste momento, para eu não me alongar, porque não posso me alongar, a Juliana coordena um dos projetos talvez mais importantes, novos, e que, digamos assim, está reescrevendo as lógicas de prevenção de violência do Brasil, chamado Territórios da Paz. Ele acontece no Pará. Eu, por coincidência, estou tendo a oportunidade de acompanhar esse projeto de perto, nossas equipes estão lá, eu estou impressionadíssima, é incrível, Pará parece outro país. Se fosse em São Paulo e Rio, a gente estaria todo dia sabendo e falando disso, mas é que é impressionante não só a articulação conceitual desse projeto, mas a prática. Eles estão funcionando em grandes usinas da paz, mas enquanto as usinas não são construídas, você pensa que tem gente lá esperando, vamos esperar o prédio ficar pronto? Não, eles estão com volumes e volumes e volumes, massas de atividades e articulações nos equipamentos físicos que já existem nas escolas, nos postos de saúde e tal. Vou deixar para a Juliana. É impossível apresentar o Território da Paz, porque é um mega programa, tudo de uma vez aqui, nos seus 10, 15 minutos, mas eu queria que você tomasse 1 ou 2 questões
para discutir, né, aqui desse nosso tema, né? E eu sei que depois você vai apresentar um videozinho de 2 minutos. Vai, Ju. Bem, bom dia a todos e todas. Para mim é um enorme prazer estar no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nossa 15ª edição. É um prazer compartilhar esse momento com CICV. Não conhecia a Karen, mas prazer, Karen. Sou uma grande parceira de vocês há muito tempo. O Raul, é um grande prazer reencontrá-lo. Não sei se o Raul recorda de mim. E Silvia, que é essa figura que aglutina muita gente boa ao lado dela e ao lado do trabalho dela. Bem, hoje eu vim compartilhar, vim dialogar com vocês. Eu não preparei um PowerPoint porque o tempo realmente é muito curto, mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que estão acontecendo interessantes nessa atual conjuntura brasileira, né? Eu acho que, assim, falar desse lugar, desse momento, é uma responsabilidade enorme, porque, de fato, o Territórios pela Paz, ele parte de uma concepção, que é uma concepção muito mais ampla da segurança pública, que não envolve somente polícia, mas envolve polícia e envolve também outros serviços públicos, né? Falar da minha grande gratidão de ter, né, condições, juntamente com a equipe, eu não estou sozinha, de rodar um programa como esse, e graças a uma sensibilidade do governador do estado do Pará, eu acho que ele conseguiu captar essa concepção de uma segurança pública mais ampla e nos dá total liberdade, né, digamos assim, para implementar. E uma das coisas que me chama a atenção é que não é um programa que está atrelado à Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente criou uma secretaria nova, uma secretaria meio, ela não é uma secretaria fim, mas que tem essa responsabilidade de articular com outras áreas, né, inclusive a da segurança pública, o programa. A gente tem o nosso maestro, que é Ricardo Balestreri, que eu acho que ele está nos vendo, então um beijo grande para ele, e dizer que ele parte dessa concepção, né, de uma segurança pública mais abrangente. Ele tem algumas premissas que são muito importantes, como a questão da territorialidade. Então, o Terpaz ele não está em todo o estado do Pará, mas ele está em territórios de descoesão social, que tem índices de criminalidade altos, mas que tem também uma ambiência comunitária forte, articulada. Ele tem como premissa também a questão da gestão local. Então, a gente não fica só na esfera do Estado, formulando, não, a gente vai para a execução, né? E isso tem uma forte participação social, que é uma outra premissa, e a questão da intersetorialidade. Eu acho que, assim, é um grande desafio fazer isso enquanto política pública, porque cada caixinha, ela é muito... Cada caixinha, cada secretaria, ela é muito compartimentada, né? A nossa administração pública, infelizmente, ainda é assim. E essa premissa talvez seja o nosso maior desafio, é fazer com que essas caixinhas olhem para aquele território, olhem para aquela comunidade e, de fato, veja o que realmente falta, né, para a questão do desenvolvimento social. O Terpaz, gente, ele é, acima de tudo, um programa de prevenção social, né? A gente parte disso. Mas ele busca como objetivo, muito diferente de outros programas, ele busca reduzir, sim, a violência, principalmente a violência letal, mas ele também quer construir novas relações comunitárias de Estado e comunidade, entre Estado e comunidade. São relações muito esgarçadas, mas que em dois anos, né, de atuação a gente já consegue visualizar alguma mudança nessa relação. A gente quer também que essas relações elas sejam reguladas pacificamente, né, por meio de padrões não violentos, de sociabilidade e, acima de tudo, de uma cidadania sem tutela. O Estado não quer ir lá e tutelar, não é isso. A gente quer cada vez mais que essa população se empodere.
e se engajem nesse movimento e diminuir a vulnerabilidade dos jovens e mulheres, né? A gente tem um histórico muito complicado de violência contra a mulher no Estado, e agora com a pandemia isso ficou mais escancarado. Então, a gente tem como foco, mas o Ter Paz ele não é um programa de gueto, não é só para a juventude, não é só para a mulher, ele inclui todo mundo, mas ele tem algumas ações específicas para esse público, que afinal de contas é esse público que sofre e que mais é mais vitimizado e mais vitimiza. Então, para criar, para rodar todo esse programa, a gente criou uma estrutura de governança. Isso também é novidade dentro da política pública, né? A gente tomou muito como base o Pacto pela Vida, mas a gente foi além, a gente criou novas instâncias. Então, a gente, para monitorar, para avaliar, para rodar, para implementar esse programa, a gente criou o que a gente chama de Conselho Gestor, que é formado pelo governador, é presidido pelo governador. A gente tem a Secretaria Executiva, que é a nossa secretaria, a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, e a gente tem todos os secretários envolvidos no programa. Hoje nós temos a participação de 37 secretários e presidentes de órgãos públicos, porque a gente tem muita fundação aqui no Pará. Então, esse conselho é responsável por toda a agenda, pelo orçamento e a prioridade, né? Então, são eles que determinam o que a gente vai fazer dentro do território. A gente tem ali uma instância, digamos assim, que eu costumo chamar de cérebro da coisa. É por ela que passa todos os projetos dessas secretarias e ela é responsável, né, por estar avaliando, monitorando e dizendo o que vai ser de fato, né, o que dessa agenda que saiu dessa agenda, o que de fato vai ser e é possível implementar dentro desses territórios. Nessa instância participam pessoas da gestão pública, né, que tem uma certa tinta na caneta, que tem um diálogo dentro da secretaria, que podem, portanto, né, transformar aquilo que foi planejado, tem um condão de transformar aquilo que foi planejado em fato. E nós temos uma instância que eu digo que é a instância que é o coração e que é uma inovação em termos das políticas públicas que a gente conhece na área que vem sendo desenvolvendo tentativas, que é a rede de gestão local. Essa rede ela é coordenada também pela SEAC, da mesma forma como a Câmara Técnica, e ela tem a participação da sociedade civil, que num primeiro momento foi feito editais, publicados editais, chamando a população para participar desse processo, e também conta com gestores, mas diferente dos gestores da Câmara Técnica, essa rede ela é formada por gestores que estão lá na ponta. Então, eu não tenho um diálogo com a Secretaria de Educação, eu tenho um diálogo com as diretoras das escolas que estão dentro do território. Eu não tenho um diálogo com o comandante da Polícia Militar, eu tenho um diálogo com o capitão responsável por aquela área. Então, a gente faz, de fato, essa gestão local rodar, né? E essa rede ela faz inputs para a Câmara Técnica, dizendo, olha, o que deu certo, o que a população aderiu mais, esse tipo de curso sim, esse tipo de curso não. A gente dá esses inputs para a Câmara Técnica. Uma outra coisa que é preciso abordar é que esse programa ele também se deu em fases. A gente teve uma primeira fase com uma saturação policial, né? Tem a segurança pública também se preparou, ela fez todo um planejamento para a entrada desses territórios, com uma diferença, ela já estava nesses territórios. Muitas unidades policiais elas já se encontravam nesses territórios que são contemplados pelo programa. Mas a gente fez uma saturação, né, com efetivo, com recursos de viatura, enfim. Então, a gente teve esse primeiro momento. Depois, a gente teve a ativação das redes locais.
a partir desses editais, né, e com reuniões, várias reuniões, intensidade de reuniões com a comunidade. E é muito engraçado que, assim, isso foi um ponto muito concreto para esse novo estabelecimento de relação, porque ninguém foi prometendo nada. A gente foi uma construção coletiva mesmo. Ninguém prometeu nada, então as coisas vão se dando ao passo que as coisas vão acontecendo. E aí teve o início da prestação de serviços. Esse início da prestação de serviços, ela se deu em 11 de julho de 2019. Então, é um processo muito recente. A gente tem aí um atravessamento da pandemia e com resultados assim maravilhosos em termos de políticas públicas. A gente, em quase 2 anos, nós tivemos 365 mil beneficiamentos da população local. Né? Isso é muito grande. E esses serviços do Terpaz, eles vão desde a recuperação das escolas, né? Não é somente os serviços, é recuperação também desses territórios. Recuperação das escolas, recuperação asfáltica, serviços de saúde, de prevenção. A gente tem uma linha muito forte de empreendedorismo, e eu não acreditava no empreendedorismo até conhecer o empreendedorismo de subsistência que ocorre nessas periferias. Eu fico muito impressionada com o potencial criativo delas e de fato, me rendi ao empreendedorismo, né, que acontece ali. Então, assim, houve, né, como eu falei para vocês, alguns critérios de entrada, a gente não está em todo o Pará, infelizmente, mas também esse projeto, a gente precisava, sei lá, de mais 7 municípios, a gente fecharia o que eu falo de violência urbana, né, porque o Pará é muito conhecido também pela violência rural, conflitos agrários, é muito forte aqui. Mas se a gente fosse, em termos assim, fechar o estado, um programa do Terpaz, eu acho que faltaria, sei lá, umas 5 cidades só. A gente agora está muito voltada na região metropolitana, na Grande Belém, e iniciamos a interiorização ainda esse ano do processo com Canaã dos Carajás e Paraupebas. Como eu falei, existem critérios, né, para a gente atuar nesses territórios. Não foram territórios à toa. Esses territórios, inclusive, já tinham sido objetos de outras intervenções políticas. E aí eu faço questão de dizê-los, de citá-los. A gente está no Bengui, na Cabanagem, Guamá, Jurunas, Nova União em Marituba, Icuí em Ananindeua. Ananindeua, que é assim, uma das cidades mais violentas daqui, é a segunda cidade maior do estado do Pará, região metropolitana, e Terra Firme. São periferias que têm coisas muito em comum, né? Mas também tem lutas e conquistas muito diferenciadas. Eu vivo falando para a Sílvia que, assim, aqui eles são muito... Essa coisa do território, do pertencimento é muito forte aqui. Então, a gente tem sempre que lidar com essa questão, né? A gente não pode propor, enquanto Estado, uma política homogênea, como se os territórios fossem iguais, se as necessidades fossem iguais, porque isso não rola, né? Não rola mesmo. Então, a gente, com essa questão da gestão local, a gente está sempre observando essas peculiaridades, o que tem de forte, o que a gente precisa fortalecer dentro desses territórios. O que a gente conquistou nesses últimos 2 anos, né? Em termos assim, a gente ainda tem se debruçado sobre alguns indicadores, né? O Terpaz ainda não possui um indicador próprio, isso leva tempo também para construir, mas a gente tem ali um termômetro que é os próprios indicadores da segurança pública, que dá um termômetro, apesar do Pará, né? O esforço da segurança pública, e parabenizar todo mundo que está envolvido no programa também, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, é que o Estado do Pará ele vem diminuindo muito a criminalidade, o Estado como um todo.
Mas se você faz um recorte nos territórios, os territórios, eles diminuíram muito mais do que o território como um todo. E a única explicação para isso, a única coisa que eles fazem de diferente é justamente o Territórios pela Paz. A polícia, ela iniciou um processo esse ano de um policiamento de proximidade. A gente deu o nome de Grupamento de Proteção Ativa. Ela está, por enquanto, no 20º, que é um batalhão que atende 3 territórios, né? A Terra Firme, o Guamá e o Jurunas. Gente, esses territórios são enormes. Não chega a ser um complexo do Alemão, nem uma Maré, que tem 16, né? 16 coisas, mas assim, o Guamá, eu estou falando de 104 mil habitantes. É muito, são territórios extensos e populosos. Então, a gente diminuiu dentro desses territórios 37,1% da criminalidade violenta. É muita coisa em 2 anos. É um esforço hercúleo do pessoal da segurança pública e também dos serviços sociais, né? Porque a gente também tem uma saturação, não é só de polícia, a gente também está saturando de serviço social, de prestação de serviço social. Então, para vocês terem uma ideia, o programa ele vai de segunda a segunda. Já estourou, tá bom. Já estão me avisando aqui que estourou o tempo. Se eu pudesse, eu falava mais, Silvia. Mas só para finalizar, a gente coroa esse processo desses 2 anos, né? Além dos 37, comemorando os 37,1 de redução da violência, de 365 mil atendimentos, a gente coroa esse momento com a apresentação da Usina da Paz. Daqui a pouquinho eu vou chamar o vídeo. Eu só queria dizer que esse complexo comunitário ele foi a partir de uma parceria pública-privada com a Vale. É importante dizer isso, porque senão a gente está falando de 2 anos, gente. Essa construção foi feita em 1 ano e 7 meses. Né? Então, esse complexo, vocês vão conhecer agora pelo vídeo, é um complexo que pretende ser um complexo comunitário. A gente está fazendo um grande esforço de cartografia para conhecer as iniciativas que a gente tem dentro dos territórios na área de educação, cultura e esporte, para que essas iniciativas venham para dentro do complexo, e aí a gente tenha uma real integração, porque a gente também está preocupado com a questão da continuidade, da sustentabilidade dessas usinas. Então, eu vou deixar o link depois para vocês conhecerem mais um pouquinho das nossas ações. E agora, né, depois de fazer a mente, o corpo, a alma... Não, a mente e a alma, a gente vai apresentar para vocês o que é o corpo do Territórios pela Paz. As expectativas são das melhores para esse crescimento, desenvolvimento e desse contato com a comunidade para a gente ajudar, né? Como profissional, como pessoa, como humano. Foi a coisa mais linda que eu posso ver, porque eu já sou 16 anos agente de saúde dessa área e a gente nunca teve um governador que olhasse pela população. Nós vamos ter um grupo de mais de 20 secretarias e órgãos atendendo permanentemente. Então, ao todo, são 81 serviços gratuitos que serão oferecidos à população dos mais diversos tipos. Isso é que transforma a nossa experiência numa experiência diferente de qualquer outra do Brasil. Eu vim contar aqui e está sendo uma experiência muito legal aqui. Esse daqui é muito grande e vai ser muito lindo esse daqui, muito emocionante. É um bairro aqui de periferia e temos não só minha família, minha filha, né, mas muitas crianças, né, e que precisa de um projeto desse. Não é à toa, com tanta produção, não poderia ter outro nome que não fosse Usina da Paz. Para produzir paz para essa comunidade, para produzir coisa boa
Bravo! Obrigada, Juliana Barroso. Obrigada por essa apresentação fantástica, esse vídeo, 1 minuto e meio só, mas o que você falou foi fundamental, mostrando o que é a articulação dos serviços públicos já existentes sendo levada para os territórios. Não é um projeto, vamos levar um negócio novo, vamos botar um dinheiro aqui, um dinheiro novo. É a articulação voltada com carinho, com cuidado, com alta qualidade, com qualificação para territórios e que ainda por cima tem essa coisa linda, não é, dessa usina, desse espaço físico que de uma certa forma coroa, né? Não sei se vocês, quem está aqui não sabe, né, que quem vai estar lá na semana que vem dando palestra sobre mobilização comunitária e ativismo e antirracismo é o Raul Santiago, que vai falar. Raul vai fazer uma ponte de Glasgow, onde ele está agora, direto para... Direto não, vai passar em casa, deixar os casacos, pegar o chinelo e as bermudas e vai para Belém do Pará. O Raul é o último a falar aqui na nossa mesa, mas eu acho assim, muito importante pontuar, num segundo, o seguinte... Estão pedindo para você abrir o microfone aí, Raul. Então, é importante. Está chegando aí? Chegou, está ótimo. Tá aberto. Está forte, como se você estivesse aqui em Santa Teresa. O que é importante é que a gente teve aqui. Pense bem, gente, o que o Fórum Brasileiro conseguiu fazer. Num debate sobre violência, pensar em 3 esferas distintas de prevenção, de mitigação, de redução, de enfrentamento, que não são essas que estão sendo utilizadas nos últimos anos no Brasil, não só com intensidade, mas quase que exclusivamente, que é polícia, política de segurança, tiro, morte, para enfrentar a criminalidade. Nós tivemos a primeira apresentação de um grande programa internacional, que tem, inclusive, padrões que se repetem em vários países e experiência no Brasil. Depois, um programa que é o Ter Paz, Territórios da Paz, que está pegando vastos territórios populares num estado que está hoje na região metropolitana de Belém do Pará, mas está indo para o sudeste do Pará, como Carajás, Paraopebas, que vai ser um outro grande desafio, uma outra experiência. E nós vamos ter agora uma experiência de que eles mesmos, os líderes, os ativistas dos territórios mais afetados pela violência, eles produzem as respostas ligadas à prevenção e à mitigação. Eu queria que, como se fosse possível isso, né, Raul, em 15 minutos você falasse de todas as experiências, não só no Complexo do Leblon, mas no Rio de Janeiro, mas principalmente das experiências de respostas à pandemia, que vocês deram um show ali onde o Estado e as empresas não conseguiam entrar, ficaram desesperadas no começo da pandemia. Como é que nós vamos fazer? As empresas diziam, nós temos até dinheiro, como é que a gente faz para chegar cesta para essas pessoas? Se valeram dessas iniciativas comunitárias, né? E, no caso do Raul, ele ainda tem a experiência de contar que, enquanto isso, fizeram uma pesquisa, produziram uma pesquisa que pesquisadores de todas as universidades do Rio não teriam conseguido produzir porque não estavam nos territórios. E eles ainda produziram essa pesquisa. Se você tiver fôlego aí de Glasgow, se o frio não te congelar, fala, Maravilha. Thiago. Bom dia no Brasil ainda, né, para todo mundo. Peço desculpas, eu estou aqui num local improvisado em Glasgow, né? Estou participando da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e agora, no início da manhã, tarde aqui, né, nessa virada de horário, tinha uma fala do Barack Obama, né? Então mudou toda a estrutura. Eu estou literalmente sentado no chão, num cantinho aqui, porque não tinha como deixar de participar do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um espaço que eu venho acompanhando há muitos anos. Obrigada, né, justamente, Raul. Que justamente tenta promover esse... Pois é, e que tenta promover, né, esses encontros, essas construções de soluções a partir de ideias que a gente vai acreditando e vai tentando encaixar como se fosse um quebra-cabeça dentro de uma estrutura que tenta fazer ser cada vez mais difícil, né, passarem estratégias que a gente constrói e que poderiam ser simples se houvesse uma escuta real,
se houvesse uma valorização dessas vidas, dessas pessoas e um interesse, de fato, né, em construir uma segurança pública que seja inclusiva, garantidora de direitos de vida e não que explore, né, o mercado bélico, o mercado da violência, né, no campo do capitalismo mesmo, né, do quanto isso gera, do quanto isso é capital político de voto, do quanto isso é capital financeiro direto, né, no sentido de cada vez mais empresas de segurança privada surgindo, cada vez mais a gente se trancando com grades, com esquemas de segurança diversos. Eu acho que a gente consegue, um espaço como esse de Fórum de Segurança Pública, né, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente consegue trazer essas várias leituras, esses vários olhares das várias pessoas envolvidas nessa discussão para tentar construir algo diferente a partir dessas junções. Dito isso, a partir do Complexo Alemão, mas conectando com o Rio, Brasil e mundo, agora, dia 4, foi o dia da favela. Né? Tem uma fala do Celso Ataíde, que através da CUFA, né, ele prolifera pelo mundo, faz muito sentido, é que a favela não é carência, a favela ela é potência. E isso é um grito, né, que quando você mergulha a fundo, por que ele está dizendo isso? Qual o significado de dizer que a favela não é carência, mas sim potência? É o fato de dizer que a favela sempre existiu e sempre sobreviveu, né? Apesar das não garantias dos direitos mais básicos, até a presença ostensiva do discurso da garantia do direito, quando, na verdade, a gente tem muitas vezes uma presença violenta, né? Uma imposição violenta do Estado sobre um lugar onde ele nunca se fez presente na escutativa e na construção conjunta de fato, mas tenta controlar a partir do poder bélico aquele espaço. E isso se conecta com várias outras questões, né? A favela potência no sentido da favela todos os dias, apesar desse caos, sobreviver, se reinventar, se conectar e construir soluções. Soluções não só pautadas nas vivências e nas leituras onde só quem vive, né, dentro daquele espaço conseguiria traçar essa linha de reflexão, mas justamente, né, na ciência, no aprofundamento de dados, como você trouxe como exemplo, Silvia, da pesquisa do Movimentos que a gente fez agora na pandemia, para mostrar que a gente sofre o problema, lida com ele, constrói microsoluções, compartilha essas microsoluções entre outras favelas e periferias, né? Umas vão compartilhando com as outras, e isso deixa de ser micro e vira macro, vira algo muito grande a partir das pequenas ações conectadas de construção de soluções para os problemas e as demandas diversas. No caso do Rio de Janeiro, né, eu faço parte de alguns coletivos, eu tenho o prazer imenso, né, de trabalhar também junto com a Silvia, junto com a Julita, no SESEC, no Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, mas também faço parte do coletivo Papo Reto, do coletivo Movimentos, do Perifa Connection, né? Inclusive eu estou aqui na COP em Glasgow junto com o Perifa Connection, e muitas dessas instituições, né, e outras que a gente acaba convivendo, como a Anistia Internacional do Brasil, Frontline Defenders, a gente se encontra, né, nessa reflexão de como construir direitos num país, num estado, numa cidade onde a violência se torna regra para lidar com com pessoas específicas, né? O racismo como guia, a herança ainda presente, né, de uma estrutura de país racista que se enraiza nas estruturas de como a cidade se desenvolve, de como as coisas acontecem, né? Então, enfrentar uma estrutura de racismo, enfrentar uma estrutura que diminui o significado, a inteligência, a leitura de como as pessoas não moradoras de favela veem aquele espaço, lidam com aquele espaço, muitas vezes pensando aquele espaço de fora para dentro como eu vou levar a solução, eu vou construir o caminho único, eu vou desenvolver a tecnologia que vai salvar o mundo e as pessoas. E aí a gente acaba, literalmente, como um outro relatório muito importante do SESEC, né, lançado um pouco para o início, meio do ano, um tiro no pé, que fala justamente como a gente insiste em políticas públicas de erro, né? Um dado do relatório Tiro do Pé do SESEC recém-lançado, da pesquisa do custo da proibição, né? É uma pesquisa chamada O Custo da Proibição, que se desdobra em várias vertentes. Uma dessas vertentes é o relatório Tiro no Pé, que fala como em um ano, por exemplo, Rio e São Paulo gastaram 5 bilhões de reais nessa estrutura de segurança pública, né? Isso em 2017, não era ano eleitoral, tal, e etc. E a gente, por exemplo, quando olha hoje, em pleno 2021, 2020 pandêmico, como 5 bi de reais em duas grandes capitais, né, em 2 grandes estados, não mudaram a realidade da violência, a gente continua tendo esse caos, a gente pode recuar um pouco para trás e refletir o que foi a UPP, refletir algumas das tentativas que não avançaram quando a inclusão, a participação e a valorização
das pessoas, dos saberes, das ciências, da história periférica favelada participante no ambiente de tomada de decisão, né? Então, acho que ouvindo até o que minhas amigas falaram anteriormente, né? Excelentes trabalhos, excelentes construções, excelentes possibilidades de horizonte para a gente conectando. Eu acho que, enquanto morador de favela que circula, né, o Brasil e até outras periferias, na possibilidade, né, e na oportunidade do meu ativismo, de conectar essas ideias, essas soluções, eu bato na tecla de que, no caso do Brasil, ainda é isso, né? A gente precisa fazer as discussões óbvias, como entender a estrutura racista, a gente precisa perceber essa favela, como eu falei no início, né? Que é a potência, mas não é a potência da romantização, é a potência de quem cria a solução no caos pela sua própria sobrevivência, e essa sobrevivência versa, né? Pela violência armada de ambos os lados, por uma polícia que não respeita e que criminaliza todas aquelas pessoas, o seu endereço, o seu CEP, o seu tom de pele, diz, né, se aquele cigarro de maconha simples que você segura, se você se encaixa nele como usuário, como traficante, se você é morto, preso, ou se dá um jeito de te liberar. As estruturas óbvias, elas voltam, né, a se acentuar nesse momento. Eu acho que a gente pode refazer o caminho, além de conectar com essas ideias trazidas anteriores à minha fala, da gente também fazer esse trabalho de aproximar o que foram, né, as ações de ativistas, de grupos, de instituições periféricas no Brasil, como, por exemplo, no campo da pandemia. Eu peço, por favor, eu estou olhando aqui a tela, valeu, galera, quando estiver acabando o tempo para mim alinhando, mas já partindo para um final e devolvendo para a Silvia para a gente poder conversar mais, eu acho que a pandemia em si foi um grande reflexo dessa favela potência, porque justamente como a Silvia falou no início, quando governos, empresas, pessoas diversas estavam perdidas sobre o que fazer, a gente, quando essa estrutura não sabia o que fazer, a gente... Qual é o construiu recado? solução. Eu não entendi. Calma, Raul. Era para olhar para a câmera, ouvi. Eu entendi. Ah, tá. Calma que você ainda tem quase 10 minutos, tá? Então muito bom. Fala o que você tem que falar. Muito importante essa experiência de vocês aqui para falar para todo mundo, essa experiência que surge do ativismo, da luta antirracista, e é uma resposta ligada à não violência e à prevenção produzida nos próprios territórios, não para os territórios, nos próprios territórios. É importante isso que você está falando. É importante destacar. E é isso, né? A pandemia foi isso. Quando a pandemia veio, todo mundo não sabia o que fazer. A gente justamente sabia o que fazer, porque, infelizmente, o caos é a regra, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, quando a pandemia, de fato, se espalha no horizonte, começa a circular pelo mundo, a OMS chama, né, de uma pandemia, vai indicando a gravidade do que está acontecendo e, infelizmente, finalmente chega no Brasil, e chega no Brasil da forma mais característica, né, possível para se falar de racismo, uma mulher branca, né, vindo da Europa, que contamina a sua trabalhadora, né, que fazia trabalho de faxina, empregada doméstica na sua casa, e essa mulher morre, né, uma estrutura, essa história da Covid. Quando isso se prolifera, a OMS, eu lembro, Silvia, falava que coisas básicas a serem feitas, né, as indicações eram lavar a mão com água e sabão, evitar aglomeração, pensar algumas estratégias básicas, né, de evitar esse convívio aglomerado. Só que, imediatamente, nós da favela pensamos, como é que a gente vai fazer isso? Não é possível, isso não é para nós, essas indicações, quando, na verdade, da realidade da desigualdade do Brasil, não é todo dia que a gente tem acesso à água potável. É impossível a gente se aglomerar numa realidade de favela onde as moradias são precárias, as pessoas são humildes. Tem muita gente que mora em casas extremamente pequenas, né? E a gente foi desenvolvendo as nossas próprias soluções, criando estratégia de comunicação, trocando informações entre as favelas e periferias, incentivando, mais uma vez, o cuidado coletivo, né? Eu lembro que a gente estendeu faixas em torno da favela, pedindo às pessoas que, se elas tivessem uma cisterna, mais de uma caixa d'água dentro de casa, que compartilhassem água com seus vizinhos, com as suas vizinhas, e juntos e juntas, separados no máximo possível, passaríamos por essa situação. Pensamos em estratégia de cuidado, né, distribuição de máscara, cesta básica, para que as pessoas pudessem minimamente fazer um isolamento social digno, numa realidade onde essa desigualdade acentua, né, a gravidade de alguns fatos, quando a gente não pode mais circular e grande parte da população favelada circula, né, sai da favela todos os dias para trabalhar, para ganhar sua comida, né, para fazer o seu ganha-pão. E quando você corta isso, né, uma maioria de autônomos, né, pessoas que trabalham de camelô, que trabalham vendendo
doce, refrigerante, tal, etc., né, uma grande quantidade de pessoas, elas são impedidas, né, pela pandemia, obviamente, por um motivo entendível, de circular, mas não tem uma assistência, não tem uma estrutura, não tem um país, um governo, né, a nível federal, e no caso do Rio de Janeiro, no ano passado, por exemplo, a nível de prefeitura, que tinha qualquer intensidade, de fato, em querer resolver essa solução, a não ser fazer discursos contrários, né, e incentivar ainda mais a violência que a gente vive. As favelas se organizaram, as favelas enfrentam até hoje, né, a fome. A Coalizão Negra por Direitos é um grande exemplo, né, de luta antirracista e de ação direta, né, de enfrentamento à fome, levando informação, levando kits básicos, né, de higiene, de limpeza e garantindo a alimentação de várias pessoas. O trabalho que a CUFA tem feito, que a Gerando Falcões tem feito, é um grande exemplo. E no caso do Rio de Janeiro, infelizmente, né, além de nós, Papo Reto, Voz das Comunidades, Movimento Caxias, tantos outros grupos, além da gente ter que pensar uma estratégia de comunicação para enfrentar um vírus, uma estratégia de distribuir kit de higiene e limpeza e alimentação para as pessoas que têm fome, sem se expor ao vírus, sem trazer esse vírus para a nossa casa, né? Uma situação de várias situações ali se cruzando, de dificuldades, a gente ainda viveu a dura realidade de a ausência do Estado no campo da garantia de direitos, mas a presença desse Estado no campo da violência bélica. Então, eu lembro, né, que já na pandemia de março em diante, o Complexo do Alemão, ali em abril, maio e junho, sofreu muitas operações. A gente já sabia que tinha pandemia, né? Estou falando de 2020, e ainda assim as operações continuaram. A gente teve uma chacina no Complexo do Alemão, onde 12 pessoas foram executadas. A gente teve uma sequência de tiroteios na favela. E o Estado ele se fez ausente em garantidor de direitos, mas se fez presente em perpetuador de violência. Isso resultou numa realidade muito complexa, né, que todo mundo acompanhou, que foi o fato de nós, ativistas de favelas e periferias do Rio de Janeiro, termos que pensar uma estratégia de protestar na pandemia, não contra o vírus, não por soluções apenas para essa realidade, mas para não ter como um único funil para a vida de uma pessoa negra, periférica, favelada, ter que escolher entre morrer de fome, de vírus ou de tiro, né? Essa foi uma frase que viralizou e mostra muito o que foi esse episódio. O Estado se fez presente na violência. Então, por isso, eu acho que, para devolver a fala para Silvio e para todo mundo, a gente se organizou, a gente ocupou as ruas, a gente lutou, a gente pressionou junto, né? E aí com várias outras instituições parceiras, inclusive da estrutura do poder público, para avançar com a DPF 635, né? Que versa pela indicação da não realização de operações nas favelas e periferias durante esse período pandêmico, né? O que é absurdo. A gente tem que ir para a rua gritar por algo que deveria ser óbvio, já que a gente está lutando contra o vírus, está tentando garantir a saúde das pessoas, está tentando evitar a fome que hoje já assola, né, mais de 20 milhões da população. E a gente está fazendo, a favela está fazendo, a periferia está fazendo, está construindo soluções enquanto é executado, enquanto o genocídio da população negra se mantém, mas a gente segue construindo estratégias e soluções que dão certo, gente, a nível local, mas também a nível municipal, estadual, nacional e global. Pequenas soluções periféricas conectadas, transformando a realidade do Brasil. Eu acho que o principal exemplo é que na pandemia, e com toda a humildade eu digo isso, a situação só não foi mais agravante, pior do que o que a gente viu, porque os movimentos de favelas e periferias tomaram a frente, embarreiraram a entrada da favela para o vírus, disseram aqui não, fizeram o máximo possível para evitar essa proliferação, compartilharam tecnologia, compartilharam doações a nível nacional, denunciaram os abusos do Estado, seja na presença direta da violência, usando a estrutura militarizada para controle dessas pessoas pobres em desespero, ou seja, na ausência, né, dessa garantia de direitos. E mais do que isso, né, a reflexão final que eu trago é que quando a gente pensa favela, periferia, essas pessoas, né, eu, a minha mãe, meu pai, os meus amigos, o Complexo do Alemão, qualquer outra periferia do Brasil, né, Nordeste de Amaralina, Sussuarana, lá na Bahia, a gente, sabe, essas pessoas, elas todos os dias, no Brasil inteiro, elas saem de casa antes do sol nascer e são as últimas a voltarem. E nesse meio termo, elas passam horas no ônibus lotado para chegar no seu trabalho em algum lugar da sociedade e ligarem os interruptores do funcionamento da sociedade. São essas pessoas que dão play, que apertam um botão e iniciam a coisa. É quem chega antes na sala para limpar, é quem está na portaria para abrir o portão, para acender a luz, para apagar a luz. São as últimas a saírem e fecharem as portas. O controle da sociedade está na mão dessas pessoas e elas não são valorizadas, elas são as inumeráveis, né? Como um projeto incrível
que existe sobre a contagem das pessoas que morreram sobre a Covid-19, são as pessoas que a gente não conhece, é o porteiro, é a tia da faxina, é a moça que fica ali na recepção. E essas pessoas, né, muitas vezes invisibilizadas, como eu falei, é isso. É o meu pai, é a minha mãe, é um cria da favela que nem eu, e essas pessoas, muitas vezes, nem nos seus ambientes de trabalho são valorizadas. Então, a gente precisa fazer esse cruzamento, essa conexão. Nada sobre nós sem nós, como dizia a Marielle. Eu acho que essa é a principal ferramenta da gente mudar de fato e transformar a realidade da sociedade. Né? No Brasil... Obrigado. Né? Foi mal, Silvia. Desculpa, só para fechar realmente, não há mais como fazer alguma coisa sem a gente estar inserido. E o campo da segurança pública é central, porque a gente cria soluções para sobreviver e a gente que está sendo assassinado. Então, se tem alguém que tem soluções para discutir a estrutura da segurança racista e construir soluções possíveis, né? E isso não acontece só com a gente, precisa realmente de vocês, dessas ideias, dessas conexões e de um espaço que nem um fórum. Esse é o momento da gente fazer. Daqui para frente, recomeçar o Brasil a partir das perdas, das dores e do caos que a gente está vendo agora, garantindo vida, garantindo direitos e garantindo a favela viva. Né? Acho que é um pouco disso e desculpa passar o tempo. Obrigada, Raul. Gente, nós só temos mais 10 minutos, agora 9. Obrigada, Raul. Bravo! A voz de Glasgow. Você veio de Glasgow. Você é daqui do lado. Você está aqui todo dia. E foi lá para Glasgow para falar com a gente, né? Obrigada. Eu tenho montes de perguntas aqui, gente. Vocês não imaginam. Sérgio Santana, Estela Deusa, Francisco, Antônio César Requencoff Vieira, Emerson Moura Leite, cada pergunta mais maravilhosa do que outra. Não vai ser possível. São perguntas que dariam um outro momento que vocês precisariam responder. O que me ocorre é o seguinte, dizer que alegria, que orgulho começar o 15º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com esta mesa, com essas intervenções. Eu não sei quem montou essa mesa, mas foi maravilhosa, montou organização internacional, experiência de um governo do Estado amplíssima e a voz do ativismo comunitário que pipocou no Brasil, que mostrou que veio no Brasil nos últimos anos, né? Então, o que eu acho que a única solução que eu posso ter é dar 2 minutos para Karen e 2 minutos para Juliana Barroso. E a gente encerra. E se Raul quiser, 1 minuto. Karen, fala aí seus 2 minutos para a gente encerrar. Obrigada, Silvia. Eu queria apenas agradecer mais uma vez a oportunidade de poder mostrar um pouquinho esse trabalho que é feito, que é desenvolvido pelo CICV na mitigação dos impactos da violência, né? E ressaltar aqui, como os meus colegas colocavam em diferentes partes da sua fala, a importância de que sejam desenvolvidas respostas, soluções que considerem a problemática, desde um ponto de vista de vivência e desde um ponto de vista de dados. Ninguém conhece mais a problemática que quem está na ponta. Então, no nosso caso, o ouvir os profissionais dos serviços públicos essenciais é fundamental, né, para conhecer essa problemática e para desenvolver uma resposta que seja apropriada, tanto para as suas necessidades como para a sua capacidade de sustentabilidade, né? E aqui me leva ao outro ponto que Juliana colocava também, e Raul, ao longo da sua fala, a importância de que nós pensemos sempre em respostas, em políticas públicas que sejam sustentáveis, né? Que possam ter uma continuidade, que não sejam uma mera assistência. Então, por isso, nós pensamos sempre no fortalecimento das capacidades locais, no desenvolvimento de capacidades que possam continuar sendo desenvolvidas, apesar, muitas vezes, da retirada de um apoio específico ou de um subsídio específico. Então, sabemos que isso tem muitos desafios, como Juliana colocava, desafios como intersetorialidade, desafios como o próprio conhecimento, o próprio entendimento da problemática, mas, justamente, esse trabalho não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que a longo prazo, a médio e a longo prazo, é aquele que tende a dar mais resultados, né? Então, deixo aqui também os meus parabéns para os trabalhos desenvolvidos tanto pelos colegas Juliana, Raul, Silvia, por toda a sua trajetória. Muito obrigada, para nós é um prazer poder estar aqui e bom, muito obrigada por essa discussão tão enriquecedora.
Eu também agradeço. Hoje, realmente, a mesa foi uma mesa muito bacana, porque tem esses diferentes olhares, essas diferentes experiências. Eu gostei muito da fala do Raul, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando no Ter Paz. Eu acho que é o nosso grande diferencial enquanto política pública, é o reconhecimento dessa participação social, dessa gestão local, é reconhecer esses saberes acumulados. E eu acho que como é a grande sacada é como é que a gente tem que aproveitar isso, como é que a gente pode aproveitar isso para uma política pública. Acho que essa foi a grande sacada, o grande diferencial do Ter Paz. Dizer que o Pará está aberto para troca de experiências. A gente agora está com um projeto com o SESEC, vou aproveitar esses 2 minutos, porque várias pessoas têm nos procurado, né, para nos auxiliar nessa empreitada. O SESEC, a gente firmou agora uma parceria com esse olhar, né, do empoderamento dessa comunidade, e a gente está trazendo várias pessoas do cenário nacional para trabalhar isso conosco, né? Como é que a gente pode, porque a gente acha que a chave está aí, né? A continuidade, a sustentabilidade dessa política pública, ela passa pelo território, ela passa pela comunidade. Então, como é que a gente dá ferramentas para essas pessoas? Como é que a gente dá ferramentas? Como é que a gente traz tecnologias? Como é que a gente traz conhecimento? Como é que a gente faz para poder cada vez mais empoderar esse espaço dentro do programa, que é a participação social? Então, Raul, foi uma boa acertada a tua vinda para cá. E eu deixo esse espaço também para convidar as pessoas a conhecer. Realmente, assim, o que está fora do eixo São Paulo e Rio de Janeiro, as pessoas não conhecem, infelizmente. E eu convido a todos a conhecer. A gente está com uma programação muito bacana. É a primeira usina, mas serão daqui a pouquinho 10 usinas. Esse ano a gente entrega mais 3 usinas, mais complexos comunitários. E é um grande desafio também, né? Apesar da gente estar com toda essa mobilização dentro do território, é um grande desafio, porque é um corpo novo dentro das comunidades. E, enfim, só tenho a agradecer mesmo, fazer esse convite a conhecer essas iniciativas na página da nossa secretaria e na página da SEAC, dizer que a gente está antenado com os movimentos das periferias, e convidar o CICV. Gente, eu não acredito, CICV vem para cá também. Apesar da gente ter uma trajetória bem diferente, né, da violência de São Paulo, graças a Deus aqui a gente não tem arma longa ainda, isso faz uma grande diferença, mas a gente também tem alguns processos. Vou conversar com Virgínia. Virgínia me abandonou. Mas dizer isso, dessa felicidade, dessa construção coletiva e colaborativa, dessa construção que é coletiva e colaborativa, que é o Ter Paz. Obrigada, Juliana. Raul, seu minuto final, antes de você voltar para o Fresgo. Não, só agradeço, então, né? Juliana, Karen, bom demais ouvir vocês. Silvia, Mediana aqui com a gente, maravilhoso. Convidar todo mundo, né, a ir lá no meu Instagram, @RaulSantiago, que aí a gente pode continuar a conversa do que não deu para responder. E eu vou indicar lá no Stories também, né, 2 links que eu quero deixar aqui, que é o drogasquantocustaproibir.com.br, do SESEC, que justamente fala dessa pesquisa dos 5 bi de reais gastados por Rio e São Paulo em um único ano, com o que a gente está debatendo aqui hoje. E uma outra pesquisa, né, que é Coronavírus nas Favelas, a Desigualdade e o Racismo Sem Máscaras, que é movimentos.org.br, onde a gente fala do trabalho, né, que as favelas e periferias fizeram para tentar evitar, né, um caos maior nesse momento pandêmico. E fecho parabenizando de novo, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse espaço. Acho que a gente tem que lutar por esse espaço, né, pela existência dele, por cada vez mais diversidade de vozes dentro dele, porque é um lugar muito bacana para a gente construir, no campo da segurança pública, uma ideia de Brasil melhor e maior, né, dentro desse tema. É isso, estamos juntos e vamos nessa. Prazerzão. Beleza. Brasil melhor, maior, um Brasil que dialoga, um Brasil que sabe que tem questões cruciais, dilemáticas, o que fazer com violência, com criminalidade,
é botar a polícia articulada com programas sociais, a prevenção demora para apresentar os resultados apresentados pelas atividades policiais aparecem na hora, mas depois retornam com mais força. Eu acho que o fórum é esse espaço, é um desses poucos espaços na sociedade brasileira onde a gente pode, precisa e deve conversar abertamente, né, tirando todos esses temas do armário sobre isso, e principalmente sobre como fazer isso tudo sob a perspectiva antirracista, essa ferida maior brasileira. Gente, obrigada. Foi melhor do que eu sonhei, não podia ter começo melhor. Beijos! Obrigada, Samira, Renato e toda a galera do fórum. Caio! Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negra Ali e essa é a minha deixa para entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou para pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção para a vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar um incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas.